síntese, ou seja, objetivamente, o que é isso? Eles estudaram algumas ondas sonoras modificando o DNA e a expressão genética e, por consequência, metabolismo. Por que vocês acham que o pessoal foi estudar essas coisas? Olha, nós estamos falando do som agora de uma coisa recente, moderna pra caramba, super recente. Então, nós estamos no estado da arte, nós estamos no topo da montanha do que se está estudando com som, tá? E nós vamos voltar, nós vamos dividir essa aula, nós vamos falar sobre isso, e na próxima aula, que vai ser daqui 2 semanas, né? Nós vamos falar sobre como que o som imprime a sua forma na matéria. Aí nós vamos falar do pesquisador austríaco Hans Jenny e das figuras que o som produz na matéria. E nós vamos entender, aí sim, de uma forma visual, o que nós vamos entender agora científica e filosoficamente. Então, vamos entender o que aconteceu nesse estudo aqui para saber por que o som é tão importante. Olha, porque o nosso objetivo da aula de hoje é entender que o som importa. E o nosso ambiente acústico, o que a gente está submetido, importa. E muito. Tá bem? Essa que é a ideia. Muito bem. Um brinde para quem disser para mim o que existe sobre a 4ª porta à esquerda da nave oriental desta igreja. Depende da igreja. Vou dar uma dica. Mozart se casou nessa igreja. Isso aqui é o telhado, todo feito de plaquinhas coloridas, sabe? Mosaico. Quase um mosaico, de uma certa forma é um mosaico. É um mosaico. Alguém sabe o que é? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Você, tenor, precisa ir até essa igreja. Essa é a igreja de Santo Stefano, ou Santo Estevão. Viena, tá? Áustria. E nessa porta, agora não lembro se é a 4ª ou a 3ª, existe uma escultura feita nessa igreja. Um dos motivos pelos quais Mozart se casou ali, pela importância, obviamente, dessa igreja, mas também Mozart se casou aí por um detalhe muito interessante, quase deixado de lado nessa igreja, tá? Que é... Pode sentar. Prefiro que a gente... Fica tranquilo. Então, qual é o detalhe que tem nessa igreja? Em cima dessa portinha aí existe uma estátua, na verdade um entalhe em madeira, em que aparece... Tá, o barulho. Pode deixar assim. E existe uma pequena escultura que, na verdade, ela vai servir como um adorno da porta, em que é uma escultura de um homem construindo a si próprio. E ele usa um maço e um cinzel, e ele vai construindo a si próprio. E na sua mão existe um esquadro ali, para que oriente as medidas que ele está fazendo de si próprio. Então é uma figura que representa, de um certo ponto de vista, o homem conhecendo a si mesmo. Lembram-se que é uma frase que também Jesus utilizou, mas que também na Grécia Antiga se fala: o homem conhece a ti mesmo, tá? Construa a si mesmo, e milimetricamente projetado. Então é como se fosse o homem construindo a si a partir de um padrão de perfeição, tá? Então essa igreja precisa ser um aprendiz. Um aprendiz. Dentro da igreja, não? Então tá. Então eu vou citar um pouquinho esse estudo para a gente depois falar sobre a importância dele. Muito recente, pessoal. Mecanotransdução celular. Olha só, células eucarióticas, células com núcleo, possuem sistemas sensíveis que detectam estímulos físicos. Isso já se sabia.
Agora, aqui que foi a coisa mais interessante. Amor, só explica o que é células eucarióticas. Tá? Células que possuem um núcleo e que dividem a si mesmas, tá? Que fazem mitose, que vão se multiplicar. E essas células foram estimuladas por frequências na faixa dos 20 aos 20 kHz. Isso é som. Ondas e frequências, a gente tem uma gama gigantesca, de 1 ciclo por segundo a milhões de ciclos por segundo. As ondas que são em milhares de ciclos por segundo são usadas, por exemplo, nos rádios AM, em que a gente tem as frequências em kHz. As frequências em megahertz são utilizadas em outros tipos de equipamento, como o ultrassom, por exemplo. Quem já fez um ultrassom na vida já foi submetido a um estímulo de milhões de ciclos por segundo. Os transdutores que a gente usa atualmente vão aí de 3,5 milhões de ciclos por segundo até 20, às vezes até 22 milhões de ciclos por segundo. É bastante? É bastante. E o ouvido humano consegue, olha, o ouvido humano, vamos entender, o ouvido da espécie humana é capaz de distinguir sons de 20 Hz, 20 ciclos por segundo, a 20 mil ciclos por segundo. Aqui nessa sala, ninguém mais escuta 20 kHz. Porque com o passar da idade, a gente vai perdendo a sensibilidade para frequências muito agudas. Isso é natural, faz parte do envelhecimento normal. Se vocês lembrarem daquela aulinha sobre a anatomia do ouvido, aqueles cíliozinhos que ficam lá no ouvido interno vão ficando mais endurecidos, vão perdendo a capacidade de se deslocar quando sensibilizados pelo som. Então eles usaram ondas sonoras. Onda sonora é uma onda audível, uma onda nessa faixa, tá? O som, para existir, precisa que uma onda esteja propagando em um meio e ele seja captado. Senão não é som. Esse é o conceito de som. Uma onda e outra. A onda sonora audível vai nessa frequência aqui. E essas ondas geram pressões. Então, se eu ficar botando um som, sabe quando a gente está vendo uma caixa de som fazendo um som bem grave, ela parece que está pulando? Na verdade, ela está mesmo, ela está imprimindo uma interferência no ar ambiente. Ela está exercendo uma pressão nesse ar. E essa pressão no sistema internacional é chamada de Pascal, que é da ordem de 1 newton por metro quadrado. Tá? Às vezes eu falo alguns termos assim científicos, para depois ficar gravado da gente se deparar com isso, sabe do que se trata. Tá? 1 newton é 1 quilograma a cada metro por segundo ao quadrado. É massa vezes aceleração. Sabe o Newton que viu a maçã cair e descobriu a gravidade? O nome dessa força foi dado a ele e uma das alusões que se faz é do peso de uma maçã. Então, 1 Newton corresponde à força necessária para levantar uma maçã, tá? De 100 gramas. Então tá. Então, o som gera uma pressão no meio. Olha só que interessante. O tecido uterino, ou seja, uma onda sonora que vai chegar lá no útero, ela chega a exercer uma pressão de 2 pascais, de 2 newton por metro quadrado. É pouquinho isso daí, tá? Para a gente ter uma ideia, 1 quilo de água, na força da gravidade, vai gerar 1 newton. É muito pouco. Então, 2 pascais é uma força pequena e chega no útero. Enquanto, olha só, o contato direto pode chegar a 400.000 pascais. A pressão do dedo, encostar o dedo e sensibilizar os receptores do tato, nós já estamos falando da ordem de milhares de pascais. Tá? Então, essas ondas são suficientemente fortes e ao mesmo tempo delicadas o suficiente para fazer pressão nas células. Está claro até aqui? Então, olha que legal o que aconteceu. Então, está aqui na revista Nature, tá? A origem do que a gente viu.
E esse aqui foi feito a metodologia, olha. Eles usaram um transdutor vibratório com ultrassom, entre aspas, só que não ultra, só som. E eles usaram, basicamente, 2 frequências sonoras. E uma delas nos interessa bastante. O que é 440 Hz? 440 ciclos por segundo. Isso é uma nota musical. Nós já fizemos essa experiência em algumas aulas atrás. É a nota Lá. A nota Lá natural. Lá. O Lá natural é 440 Hz. 440 ciclos por segundo. Então, basicamente, eles pegaram um aparelhinho e ficaram lá apertando a nota Lá e estimularam aquelas células por um período grande. Eles fizeram um caldo de células de cobaia que são responsivas a efeitos físicos. E aí eles estimularam por 2 horas essas células e viram o que acontecia. Depois estimularam por um dia, 24 horas, para ver o que acontecia. Sabe o que aconteceu com essas células? Elas mudaram o DNA delas. Não mudou a estrutura química, material, mas mudou o que aquele DNA faz. Então eles estudaram vários genes. Opa, olha lá. Essa análise identificou 42 genes que foram estimulados com 2 horas sendo estimulados pela nota Lá. Tem importância isso para nós? Meu Deus do céu, quanto tempo do dia a gente se permite ser estimulado pela nota Lá, por exemplo? Caprichosamente, a Cíntia, antes de quando a gente começar a falar aqui, ela cantarolou uma música que está na tonalidade de... Vou saber. Lá! O Lá, lembra o telefone antigo? Era lá, né? Era o Lá natural. Lembra? Era lá. Tá? Então você ficava lá no telefone estimulando seu ouvido para notar Lá. E aí, estimular as células com a nota Lá, vale a pena? Vale. Isso aqui é um estudo feito em laboratório. Mas o que esse estudo conseguiu mostrar? Eles usaram, olha, só para vocês terem uma ideia, tá vendo? O som contínuo por 2 e por 24 horas. Depois de 24 horas, 145 genes diferentes mudaram a sua expressão. Quando um gene muda a sua expressão, significa que ele se ativa ou ele se desativa. Ele liga ou ele desliga. Se é um gene que tem uma coisa boa, por exemplo, um gene que produz insulina no corpo, lá no pâncreas, vai produzir insulina, senão eu vou ter diabetes. Se for o mesmo gene e ele for bloqueado, vai bloquear a minha insulina, eu vou ter diabetes. Então, o corpo humano, maravilhoso, complexo, multicolorido, ele liga e desliga os nossos genes continuamente. Quando liga os genes que produz uma multiplicação desenfreada de células doentes, nós vamos ter um tumor. Quando ele desliga esses genes, a gente tem a cura do tumor. Então, tudo no corpo da gente vai ser um liga e desliga de genes no nosso DNA. E esse som de Lá, não vou falar que ela é maior, porque é só o Lá, não é o dele. Mas é um som que em laboratório mostrou que mudam, que liga e desliga genes. Por que vocês acham que eles começaram a estudar essas coisas? É óbvio que já se sabe que certos ruídos causam efeitos no corpo humano. Os ruídos muito intensos, aí nós estamos falando de força, de volume, que a gente mede em uma grandeza chamada decibel. Os sons muito intensos podem provocar surdez. Mas mesmo sons não intensos, mas por anos prolongados, podem causar surdez. A gente que fica, por exemplo, com ruído de ar-condicionado, ruído de no-break, ruído de transformador, vocês acham que está fazendo bem ou mal? O estudo mostrou que está mudando, está mexendo com a gente. Tá? Então, olha só que coisa mais interessante. O que mais? Eles viram que 33 genes, com 2 horas, né, daqueles 42, 33 genes ligaram e 9 genes desligaram. Tá? Com um destaque para isso daqui, ó, o gene que produz a prostaglandina tipo E2. Prostaglandina é uma substância muito importante no corpo da gente. Quando a gente toma um remédio chamado dipirona,
estou falando da dipirona agora, não pode ser, tem outros, um monte deles. Essas substâncias analgésicas, elas vão modificar a quantidade dessa prostaglandina aqui. Uma mulher, quando está, depois que ela ovulou, preparou o útero dela para engravidar, não engravidou, as prostaglandinas caem abruptamente na corrente sanguínea e a mulher descama e menstrua, sangra. E as prostaglandinas têm uma ação, que é um pouco mais recente, muito interessante, que se elas sofrem uma modificação da sua molécula, elas acumulam ou soltam moléculas de ácidos graxos. Sabe o que é um ácido graxo? Gordura. Olha que curioso. Aí você fala assim, tem gente que emagrece com facilidade, tem gente que engorda com facilidade. O que eles mostraram nesse estudo é que o som de um Lá de 440 Hz tem um altíssimo potencial de bloquear o acúmulo de gordura. Cantar emagrece. Aí que nós queremos chegar. Vou cantar o dia inteiro. Agora eu achando bom de todo jeito. Agora não tem isso, gente. vão virar um colibri. As mulheradas vai virar tudo colibri. Exatamente isso. E aí, bom, só para a gente ter uma ideia interessante, eles usaram formatos de onda diferentes. Onda senoidal, onda triangular, onda quadrada. Vocês têm ideia do que seja isso, não? Sabe aquele desenho de onda que a gente aprendeu na escola? Essa é uma onda senoidal. Tá? Ela faz uma senoide. Ela tem os picos e vales sempre delicados e arredondados. Tá? Ela tem uma capacidade de levar informações e, ao mesmo tempo, ela sobe gradualmente e desce gradualmente, tá bom? Até formar uma onda completa, um comprimento de onda. As ondas triangulares têm esse formato, ó. Elas sobem uma rampa, descem numa rampa, sobem numa rampa, descem numa rampa. Então, quando você olha o desenho de uma onda triangular, ela é um dentinho de tubarão, tchum, 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 tchum. Tá bom? Formando triângulos, ok? Quase como um eletrocardiograma, tá? Só que regulares, tá? E ela não tem paradas. Ela subiu, desceu, ela não tem paradas. Não tem parte em que ela está isoelétrica. Ela está na mesma frequência de base. Uma onda quadrada é formada por uma elevação abrupta, instantânea, elevação, manutenção daquela amplitude, depois ela cai abruptamente, manutenção daquela amplitude. Então o desenho vai formando quadrados. Na verdade, uma onda quadrangular, vamos chamar assim, porque às vezes a gente tem essas partes de base mais compridas um pouquinho do que os picos, por exemplo. Então, o que diferencia? Qual é a ideia disso daí? Essas ondas têm capacidade de estimular de maneira diferente aquelas células. Eu posso fazer assim na célula e ficar fazendo isso aqui, estimulando a célula. Ou eu posso ficar estimulando a célula assim, ou eu posso estimular. Tá bom? E eles começaram então a usaram 3 tipos. Existem ondas multiformes. O estudo da acústica modernamente é tão complexo e lindo que ele abrange uma quantidade imensa de características da onda. Eles estudaram poucos, só para mostrar que a onda lá, que a nota lá, emagrece. Tá bom? Muito bem, e olha só, com 2 horas, genes com função destacada. Esses foram os principais genes, eu estou mostrando só para vocês terem uma ideia, tá bom? Porque foi um estudo impactante, tá? Com rigor científico e um estudo chamado de estudo robusto. É quando a gente tem resultados não contestáveis. Não dá para você fazer um trabalho mostrando que isso não é assim, tá bom? E 24 horas, 145 genes sofreram modificações. Então, o efeito sobre esse tipo de célula. O que é um adipócito? Adiposidade é gordura. Citos é célula. Então, células de gordura. As células que a gente... Eu não, porque não tenho. Mas algumas pessoas têm células gordurosas embaixo da pele.
As minhas são reservatórios de alimentos para necessidades de longo prazo. Entendeu? Se tiver uma... Muito bem, então eles usaram pré-adipócitos, ou seja, células capazes de acumular gordura. E eles viram que existia um bloqueio dessa via aqui, ó, tá? Que se revertia pelos efeitos do som, confirmando que a inibição, ou seja, que o bloqueio do acúmulo de gordura é mediado pela prostaglandina e, por sua vez, pela onda sonora. Não estamos falando de hipossom, de infrassom, nem de ultrassom e nem de radiações eletromagnéticas. Nós estamos falando de som, gente. Então, tempos atrás, saiu um estudo italiano que tentava demonstrar que notas eram interessantes para certos órgãos, para equilibrar os órgãos. Isso é uma grande vontade da humanidade, né? Assim como a gente atribui cores aos chakras, sons aos chakras, isso é sempre uma vontade. Mas não é assim tão proporcional, tanto que as frequências de ondas sonoras relativas às cores não seguem o espectro do arco-íris, tá? Mas tem uma coisa interessante. A ciência, quando está meio estagnada e está meio paradaça, ela, sem criatividade, ela vai buscar novos caminhos e novas ideias nas coisas da antiguidade. Eu tenho um livro muito interessante chamado de Medicina Rústica, em que o pessoal foi estudar as coisas que os antigos falavam que era bom para a saúde e testar em laboratório para saber o que disso tinha a ver ou não tinha a ver. Vou dar um exemplo curioso que faz parte do nosso dia a dia. Paracelso foi um médico no período medieval final tardo, né? E Paracelso usava determinados raciocínios para poder fazer as suas formulações terapêuticas. E um deles é o mais estranho para a época, mas mais interessante para nós hoje em dia. Antigamente, Paracelso dizia que a falta de energia se dava por conta do deus Marte, deus da guerra, que era relacionado ao planeta Marte, que é vermelho. Porque Marte incita a guerra produz ferimentos e sangramentos. O sangramento, a pessoa perde sangue e fica fraca. Logo, se eu usar uma substância, um medicamento rico daquele elemento, eu posso tentar curar a falta de energia. Assim surgiu a ideia de se usar ferro para tratar anemia. Este foi o conceito inicial para se tratar anemia com substâncias ferrosas. Tá? Modernamente, a gente faz um hemograma quando existe uma carência de ferro, que tem vários tipos de anemia, mas quando a anemia é carencial, ferropriva, que é o nome mais comum, a gente usa sulfato ferroso. Mas no século XVIII e XIX, os escravos aqui no Brasil faziam um caldo com o que sobrava dos alimentos dos senhores, dos escravos, dos grandes fazendeiros. Eles misturavam miúdos de porco, porque não eram usados nos grandes banquetes, com feijão preto e chupavam laranja. Hoje a gente sabe que a feijoada, que é rica em ferro, na presença de vitamina C, acelera em quase 100%, quase dobra a absorção de ferro no organismo. Então, se a gente está com anemia ferropriva, uma das formas, entre aspas, não medicamentosas, é fazer uma alimentação rica em ferro, desde que eu tenha a presença de vitamina C. E os escravos não sabiam que a vitamina C fazia uma seletividade nas células caliciais da mucosa do intestino, absorvendo mais ferro e disponibilizando isso para o grupamento M da célula vermelha, do nosso sangue. Então, se estuda hoje buscando as ideias de antigamente. Então, buscando as ideias de antigamente, o pessoal começou a usar o som para tentar entender qual é a sua ação efetiva no corpo humano. Tá bom? Tá claro isso pra gente? Legal, olha lá. E olha que coisa mais curiosa. Esse aqui é a concentração de prostaglandina. Com o som, olha só o que aconteceu com a prostaglandina. Olha que aumento importante. Olha isso aqui. Quando a gente usa o inibidor da COX-2, que é a enzima que vai atuar segurando a prostaglandina, ela cai, que é o que a gente faz com os medicamentos analgésicos.
Em teoria, tomar analgésicos pode engordar. Muito bem, e olha só, o acúmulo de gordura nos adipócitos nessas células, o controle é 100%, ou seja, é uma célula normal sem estímulo. Com o som, isso caiu para 14 a 17% de acúmulo de gordura. É muita coisa? É muita coisa. Tá? Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Então, onde nós queremos chegar com isso? Quando a gente vem ao ensaio, a gente se expõe a som por 2 horas. Não é só anotar lá, é óbvio, né? Mas, quando a gente fala para o pessoal, estuda em casa, ensaia, canta, ou quando a gente tem, por exemplo, quem está diante da música com mais frequência, por exemplo, um musicista, está sendo estimulado por aquelas frequências sonoras contínuas, ou seja, regulares, por um tempo muito prolongado. A gente não sabe o que as outras notas fazem, né? Ainda. Ainda. Já acharam uma que enlouquece. E qual é a nota que engorda? Ela quer. Tem um dia no O Fernando também está aqui. Qual é que... Aí tem dó, né? Aí tem dó, né? Aí é dó. Fala. Então, olha só. Esse estudo indicou um bloqueio robusto da diferenciação lipogênica, ou seja, a produção de gordura induzida pelo som. Tá bom? Implicações do ponto de vista científico e terapêutico. O som como ferramenta não invasiva. E essas descobertas, esses estudos, abrem universos de possibilidades. Não, a gente não teria parte do que a gente tem hoje de conhecimento científico sem lá atrás o Chladni lá ter feito aquele estímulo de pegar um arco de violino, colocado licopódio, esporos de licopódio numa placa e raspado o arco do violino, vendo que ele formava mandalas, tá? Que é o que nós vamos ver na próxima aula nossa, daqui 2 semanas. Nós vamos ver várias figuras formadas por som através de um pesquisador austríaco que tinha um objetivo muito interessante. Ele viu que o som atuava em sólidos, em pó, mas também em líquidos. Ele fazia um líquido entrar ou sair do outro usando o som. Uma das pesquisas que ele estava desenvolvendo, e que ele acabou morrendo antes de avançar nisso, era de usar determinados sons imediatamente quando uma pessoa tinha um derrame, para evitar o extravasamento de sangue da artéria. Olha um dia a cabeça do piano. Legal? Muito interessante. Então, isso do ponto de vista espiritual faz todo sentido, porque se a gente cuida do ambiente acústico ao qual nós estamos expostos, nós podemos selecionar, sabendo agora, a nota lá foi só o primórdio disso, né? Mas a gente pode agora, cientificamente, a gente pode conscientemente, pode com o pé no chão, adequar o ambiente sonoro, o ambiente acústico ao que a gente se expõe, pela nossa própria vontade. Tá? E é interessante que a gente sempre falou, né? Eu e o Murilo, a gente, em relação a som, música, né? Que oxalá chegue uma época que a gente vai descobrir os sons que curam um câncer, que curam uma úlcera, porque isso é possível, porque o som, ele muda a célula, ele vai mudar o funcionamento. Então, nós não vamos precisar mais cortar as pessoas, não vamos precisar mais, né? Abrir as pessoas. Está iniciando esses estudos, mas é importante que a gente vibre, né, no sentido positivo para que isso aconteça, né? Alguns meses atrás, eu e a Cíntia participamos de um podcast lá do Instituto Luz Vida Luz, em que a gente falou bastante sobre isso. E a gente falou até aqui, a ideia é que a gente tenha no receituário médico, a gente passe a prescrever músicas para gripe, para câncer, para dor de barriga, para dor de cabeça. Essas músicas que vão efetivamente mudar aquele padrão e ser medicamentos, tá? Ser um bulário de músicas. O problema é que as pessoas depois vão procurar no Google qual é a música boa para o Google. Aí nós vamos parar para olhar. Mas vai ser ótimo, porque a inteligência artificial vai armazenar todos esses dados. Vai. Potencial terapêutico, modulação acústica.
que é? É fazer uma interferência regulada, tá? E novas vertentes de pesquisa, que são sugestões que o próprio estudo originou, são variar a frequência, variando a frequência, variar a nota, né? A forma de onda para mapear respostas específicas. Foi assim que se conseguiu, através do milefólio, da plantinha chamada de pirona, foi assim que se estudou a garra do diabo, foi assim que se estudou a erva baleeira, sabendo que substância contida nessas plantas que tem uma ação efetiva, quimicamente. Só que agora nós não estamos falando de substância mais, estamos falando de som. Tá? Lembrando que o som não pede licença, ele entra na gente. Eu posso fechar meus olhos e impedir um estímulo visual. Eu posso tapar os meus ouvidos, mas a onda sonora está entrando no meu corpo. Tá? Quer eu queira ou não. Depende do que é ao que eu estou me expondo voluntariamente, tá bom? Essa é a conclusão básica do estudo. Ele demonstra de forma detalhada que as ondas sonoras audíveis atuam como estímulos mecânicos diretos nas células. E não é só na pele, naqueles mecanorreceptores. São caldos de adipócitos e agora se está estudando células específicas, células miocárdicas, ou seja, células do coração, da contração do coração, células do nó sinoatrial e de todo o feixe de His, que é a parte elétrica do coração. Tá? Esses são estudos que já estão em andamento, tá? Bem legais. E aí uma sugestão para a gente se expor a nota lá, eu vou trazer uma música para a gente hoje aqui. É interessante que a gente está falando da música, do som, né? E a gente estava conversando essa semana, eu estava conversando com a Lúcia, a respeito de trazer um pouco da parte científica, da psicologia para a gente, né? E a gente vai aproveitar a semana que vem para isso e o que veio, né, de tema, né, foi a palavra. Ou seja, o tema da palestra da Lúcia vai ser a palavra, ou seja, o som, né? E interessantíssimo, você vê como as coisas são todas conectadas, né, gente? Exatamente, mas nem eu sabia, eu estava discutindo com a Lúcia, falei, Lúcia, que tema será que fica, né, importante? Todos os temas são importantes. Aí a Lúcia falou assim, vamos falar sobre a palavra, e o Murilo começa a falar da importância do som, né? Então, é isso aí. Isso é um trabalho em equipe, né, Lúcia? Se a gente pensar na outra aula que ele falou do bebê, né, o primeiro som do bebê, a vibração da palavra da mãe. Tudo tem a ver, né? Então, para a gente se expor, esses experimentos foram feitos no período de 2 horas, numa única frequência. isso, Frequência contínua. isso, Fica isso, que a música tem. isso. Então, aí o que eles estão estudando agora é se é um estímulo contínuo que vai produzir esse mesmo efeito ou se é um acúmulo de exposição a essa frequência. Porque a música se trata de um acúmulo de exposição, não é uma onda só. Né? Nós vamos mostrar agora como exemplo. E tem a questão da musicoterapia. Sim. Que tem Sim. diversas vertentes. Geralmente ele é mais do ritmo, né? O Masaru Emoto, né, aquele japonês que fez a mensagem da água, ele estava estudando o efeito, né, do som, das músicas, né, e a gente pegou logo antes, né, bem dele falecer, a gente... Tivemos 3 contatos com o Masaru Emoto pessoalmente. E ele comentou uma coisa numa dos encontros que não foi finalizado e obviamente não foi divulgado o trabalho, mas ele estava estudando o efeito analgésico, o efeito de diminuição de dor, de articulações de pessoas com artrites quando expostas às músicas de Tchaikovsky, especificamente. Porque ele via que os estudando as cristais sinfonias. de Tchaikovsky, quando você fazia os cristais de água que vinham do líquido sinovial de articulações de pessoas expostas às músicas de Tchaikovsky, elas produziam cristais que normalmente não apareciam no líquido artrítico, no líquido inflamado das articulações. Tá? A mesma articulação inflamada. Quando ele fazia o coral da Pai,
né? Um deles começou com paralisia cerebral, cadeirante, e não, era só assim. Só que ele quis entrar, né? E aí eu entra, né? Depois tem que ser assim, né? Aquela perseverança mesmo, né? E ele chegou a cantar um dó afinado depois dos 3 anos. E eu fazia todo mundo dó, para cantar cada música. E ele ficava por último, que ele ficava ouvindo de cada um. O dia que ele cantou um dó afinado, eu e o Ciro, a gente tinha aquela coisa, né? Então, é possível. Claro. Ele não mexia a perna, depois de música, começou a mexer a perna. Então, tem toda uma estimulação. É o que você falou, entra pela pele. Pois é, a gente fazer isso aí de forma consciente para a gente ter resultados mais consistentes. Então, vamos começar a estudar mais isso e usar. Bom, então nós vamos ficar expostos a essa cena aqui, enquanto a gente vai colocar uma música desse autor aqui, ó, Arvo Pärt. A música se chama Espelho no Espelho, tá? Spiegel in Spiegel. Qual que é a ideia dessa música? Arvo Pärt é um compositor ainda vivo. Ele é da Estônia, tá? É um compositor estoniano. E ele compôs várias músicas caracterizadas por um ostinato, uma repetição de padrões. E especificamente Espelho no Espelho é quase sempre o acorde de Fá maior. Só que ele vai invertendo o acorde e às vezes ele usa acordes baseados na melodia, de forma que a nota Lá, ela sozinha dos 12 tons possíveis dentro de uma oitava, ela ocupa 25% da música, tá? Sozinha. A tríade de Fá maior ocupa 85% da música. Então é uma repetição de sons dentro do campo harmônico de Fá maior, mas com uma predominância abusiva da nota Lá, de 440 Hz, como estímulo para vocês acordarem mais magrinhos amanhã. Tá bom? Enquanto eu colocar a música, eu vou deixar a música correndo enquanto o pessoal vai subindo para a parte do passe. E fazer por conta do horário. E a gente vai fazer uma oração. Então vamos fazer a oração primeiro e eu coloco a música? Sim. Depois Arvo Pärt, Spiegel in Spiegel.